pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Convivência com o Bioma, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dos biomas. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que o Brasil tem 6 biomas, 7 se a gente considerar a zona costeira, né? Mas existem outros biomas aí pelo mundo, e que biomas são comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade, né? Não são exatamente iguais, nem as plantas nem os animais, mas eles têm um certo nível aí de homogeneidade, são parecidos, né? Vamos dizer assim, tá? E é importante entender como é que isso surge, como é que se criam esses biomas, né? Eles são formados basicamente por componentes abióticos, né? E componentes bióticos. Como assim? Bom, componentes abióticos são aqueles elementos físicos, químicos ou geológicos do ambiente. São os componentes sem vida, tipo os nutrientes do solo, o sol, o vento, né, esse tipo de coisa. E os componentes bióticos são as comunidades vivas de um ecossistema, né, que são as plantas, as algas, são os herbívoros, os carnívoros, são os fungos, as bactérias, enfim. É tudo que tem vida é biótico e o que não tem vida é abiótico. Mas se a gente for pensar um pouquinho melhor, numa divisão um pouco mais precisa, a gente pode dizer que a origem dos biomas está ligada com três fatores: os fatores físicos, fatores químicos e fatores biológicos. Se a gente for dividir os fatores físicos, a gente pode dividir eles em fatores climáticos e fatores fisiográficos. Vamos já falar disso daí para vocês entenderem o que é fisiográfico, tá? Então, os fatores climáticos são aqueles relacionados com luz, calor, umidade, vento, ou seja, clima, né? Estão relacionados com o clima. E os fatores fisiográficos estão relacionados com a exposição ao sol, ao vento, né? A altitude e declividade. Como assim? Fisiográfico, exposição? Vamos imaginar o seguinte: a gente tem uma serra, né? Tá? E essa serra, de um lado da serra chove e do outro lado é mais seco. Vocês já devem ter visto isso no Brasil. A gente tem algumas serras que tem essa característica, né? Ela impede a passagem da chuva. Então, essa exposição, ela está mais ou menos relacionada a isso, mas também está relacionada com a exposição ao sol, tá? Esses fatores fisiográficos, principalmente de exposição, eles, quando a gente está próximo do Equador, ele é praticamente nulo, mas conforme a gente vai se distanciando da linha do Equador, indo em direção aos polos do nosso planeta, a gente percebe esses fatores aí de exposição, ou seja, fatores fisiográficos, bem mais acentuados. Então, um lado de um morro, por exemplo, pegando bem mais sol ou vento do que o outro lado, isso vai gerar aí uma grande diferença na comunidade que vive lá. Tá? A altitude também, né, vocês sabem, quanto mais alto, mais frio, a declividade também, enfim. Esses são os fatores fisiográficos. Tá? E os fatores químicos? Bom, oxigênio no solo, cálcio, silício, pH, né, que é a acidez do solo, e qualquer outro fator que está relacionado com o fator químico, né? O oxigênio aí ele pode estar relacionado também com a umidade, né, gente? Por quê? Porque se o meu solo estiver encharcado, ele vai ter baixa oxigenação. Então, tem outros fatores aí, mas os fatores químicos são os relacionados aí com qualquer elemento químico, estando no solo ou na atmosfera. E os fatores biológicos, que são então os fatores de espécie e as relações biocenóticas. Vamos já falar disso aí também, para vocês lembrarem que é. Fatores de espécie estão relacionados com o vigor da espécie, ela cresce rápido, devagar, né, falando de plantas, né? Se for um animal, também é a mesma coisa, se ele atinge a maturidade logo ou não. Vitalidade, vive muito tempo ou pouco, como é que é? Fecundidade, produz muitas sementes ou muitos filhotes, né? E a dispersão, consegue se dispersar por um longo caminho ou não, se vive só perto ali, se a semente cai perto um do outro, se aquele animal tem uma condição de andar por um longo caminho, esse tipo de coisa. Então, esses são os fatores biológicos da espécie. E as relações biocenóticas, o que são? Aquelas coisas que vocês já estudaram em biologia, com certeza, né? Simbiose, que são quando dois indivíduos aí sobrevivem mutuamente um com o outro, né? E praticamente não conseguem viver se eles não estiverem juntos, né? O epifitismo, ele é parecido com isso, né? Um indivíduo sobrevivendo do outro, mas ele não atrapalha o outro e nem ajuda. Tá? Eles
Um precisa do outro para sobreviver, mas um outro, o que é a base, não. Parasitismo, isso aqui é o mais fácil de lembrar, né? Parasita é quando dois indivíduos também vivem juntos, só que um, ele praticamente mata o outro para poder sobreviver, né? Ele é um parasita, ele suga a vida do outro. Saprofitismo é quando um indivíduo precisa de tecido morto, então ele sobrevive só em tecidos mortos aí. E comensalismo também é quando tem dois indivíduos aí que sobrevivem, se ajudam, vamos dizer, mas conseguem sobreviver bem longe um do outro. Então, diferente da simbiose, tá? Então, o comensalismo eles se ajudam, mas eles conseguem sobreviver individualmente, enquanto que a simbiose não, certo? E é isso aí que dá origem às paisagens vegetais, que vai dar origem aos biomas, né? Lembrando que o homem, né, a ocupação humana, pode modificar todo esse processo aí através de adubação, inserção de novas espécies, enfim, muda tudo, né? Então, quando a gente fala de bioma, a gente fala de bioma nativo, né? A origem dos biomas sem a ocupação humana, sem a intervenção humana aí. Tá? Vamos falar um pouquinho das classificações para vocês entenderem. Então, a gente pode classificar algumas plantas, principalmente, quanto à luz, em ombrófilas, que precisam de pouca luz, intermediárias, e helióficas, que precisam de muita luz. Quanto ao calor, microtérmicos, que precisam de baixas temperaturas, mesotérmicos, temperaturas mais amenas, e megatérmicos, que são temperaturas altas. Tá? Quanto à umidade aquática, que vive embaixo d'água, higrófila, que precisa de muita água para sobreviver, mesófila, plantas normais, vamos dizer, que precisam de água, né, mas não muito, e xerófilas, que conseguem sobreviver em ambientes bem extremos, bem secos. Né? Então, pH, plantas acidófilas, que são as normais aqui no Brasil, né, que são plantas que sobrevivem a pH ácido, ou seja, abaixo de 7. Basófilas, que sobrevivem a pH acima de 7, né, e neutrófilas, que sobrevivem a pH neutro. Então, são algumas classificações aí que a gente tem, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para que vocês entendam melhor esse tipo de coisa. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a classificação quanto à luz. Pessoal, vocês podem estar se perguntando que esse tipo de coisa é meio complicado, não tem utilidade, mas no final da aula vocês vão entender por que é importante entender esse tipo de classificação aqui, tá? Então vamos lá. As heliófilas são as plantas que precisam de muito sol, né, para sobreviver. Sem isso elas não conseguem sobreviver. As intermediárias, uma insolação intermediária, né, mais ou menos normal. As umbrófilas são as plantas que precisam de sombra para sobreviver, ou seja, elas não sobrevivem a pleno sol. Já devem ter percebido essas diferenças, né? Tem plantas que só sobrevivem embaixo de outras plantas, na sombra, dentro de casa, né, na varanda, e tem plantas que se não tiver no sol, elas não sobrevivem. Tá? Tem plantas também que são indiferentes à exposição da luz, ou seja, não tem muita variação. Eu posso botar elas na sombra, no sol, elas vão se comportar de maneira bem parecida. Tá? Também temos a tolerância à variação da luz. Algumas plantas, a gente chama de eurifóticas, elas têm grande tolerância à mudança luminosa, enquanto que as estenofóticas têm baixa tolerância à mudança luminosa. Tá? Mas o que é mais importante a gente pensar sobre luz é o fotoperíodo. O que é fotoperíodo? É a quantidade de horas de luz por dia que uma planta ou o que tiver naquele local vai receber. Então, fotoperíodo é basicamente a quantidade de horas de luz por dia. Por que isso é importante? Porque isso está relacionado ao florescimento de algumas plantas. Tá? Então, a gente tem plantas que a gente chama de plantas de dia longo, a gente tem plantas que a gente chama de plantas de dia curto, e a gente tem plantas que a gente chama de plantas indiferentes ou neutras. O que é isso? O que é planta de dia longo? O que é planta de dia curto? Bom, planta de dia longo precisa de um dia maior do que uma noite, ou seja, um dia longo, né? Estão vendo aqui, ó, para poder florescer, tá? Como o trevo, por exemplo, girassol e outras plantas. E a gente tem plantas de dia curto, como crisântemo, soja, que precisam de noites maiores do que dias, ou seja, né, dias menores do que noites aqui, né, para poder florescer. Estão vendo? Então, por que isso é importante? Porque se eu plantar essa planta num local inadequado, ela não vai florescer. Se eu quiser uma fruta, alguma coisa assim, ela não vai nunca frutificar, porque não vai florescer, um legume, alguma coisa assim. Tá? E essas plantas indiferentes ou neutras a gente vai falar daqui a pouco. São plantas que não dependem do tamanho do dia para florescer. Tem outras variáveis aí embutidas. Vocês podem dizer para mim que a soja é uma planta que é cultivada no Nordeste do Brasil tranquilamente
e que floresce e produz, né? E lá a gente tem dias praticamente iguais a noites, então ela não é uma planta de dia curto mais. Por quê? Porque isso aqui são plantas nativas, né? Quando a gente passa para o melhoramento, vocês vão ver que a gente tem muitas coisas diferentes, né, do que a gente vai falar aqui hoje. Por isso que eu vou enfatizar sempre quando tiver alguma coisa assim importante, como é o caso da soja. Ah, então, nessa tabela aqui, nesse slide, o importante é você entender o que é fotoperíodo e essa relação com o florescimento, tá? Para que a gente não venha plantar culturas inadequadas, né? Porque conviver com o bioma é isso, é tentar melhorar o meu ambiente, né? Claro que quando eu tenho que trazer algo de fora, eu tenho que saber que se isso vai produzir, se vai gerar resultado ou não. Quanto à temperatura, bom, a gente tem o que a gente chama de megatermos, que são plantas adaptadas ao calor, os mesotermos, que são de temperaturas moderadas, né, que são as mais comuns, e as microtermos, que são plantas adaptadas ao frio. Estão vendo aqui, ó, tá tudo congelado e eu tenho a minha plantinha aqui saindo, florescendo, né? Também eu tenho uma relação entre variação de temperatura, né, essa tolerância, a gente pode chamar de euritermos, quando tem grande tolerância, e estenotermos, quando eu tenho baixa tolerância à variação de temperatura. Tá? E o que é importante aqui nessa parte de temperatura? A gente fala sobre grau-dia. Lembra que a gente falou de algumas plantas que são diferentes à luminosidade? Bom, essas plantas, elas não florescem ou não mudam de estágio fenológico de acordo com o tempo de exposição de luz, se é maior que o dia ou menor que o dia, e sim quanto aos graus-dia, que é uma espécie de acúmulo de energia, tá? Então, é uma quantidade de energia que a espécie necessita para mudar de estágio fenológico. Imaginem que seria uma pilha, que eu tenho que carregar ela, né, para que ela consiga executar a função dela, ou uma caixa d'água que eu tenho que encher para poder passar para a próxima etapa, tá, gente? Então, essa fórmula aqui que a gente usa para calcular o grau-dia, né, e a gente utiliza o que a gente chama de temperatura basal. Vamos usar o exemplo do milho aqui. Lembra que eu falei que milho e tomate não eram nem plantas de dia curto nem de dia longo, eram diferentes? Por quê? Porque elas florescem de acordo com o grau-dia, tá? Então, ela vai recebendo luz aqui, né, que está entre essa temperatura aqui, ó, máxima e mínima, temperatura basal máxima e mínima, né? E aí eu vou usar essa conta aqui e eu consigo prever, então, quando essa planta vai florescer de acordo com a temperatura ambiente. Tá? Por isso que é importante a gente entender essa relação que é grau-dia. Tá? E também temos as plantas que precisam de frio ao invés de calor. Então, ao invés de chamar de grau-dia, a gente chama de número de horas de frio, NHF. Tá? Então, em vez de precisar uma quantidade de energia, vamos dizer assim, né, que o Sol vai mandar aí através dessa temperatura, ele precisa de frio. Tá? O maior exemplo disso é a macieira, maçã, planta de maçã, que precisa de temperaturas abaixo de 7 graus para poder passar do estágio vegetativo para o reprodutivo, ou seja, florescer e conseguir produzir. Tá? Então eu tenho variedades aí que precisam de 250 horas de frio e variedades que precisam de 1.700. Então tem uma variação muito grande. Ah, eu também já vi umas variedades de maçã que produz no Nordeste do Brasil para vender. Então quer dizer que existem já hoje variedades que precisam de horas de frio zero ou menos? Sim. É, a temperatura crítica, na verdade, que mudou. A maioria dessas espécies não precisa de 7 graus de temperatura crítica, temperaturas mais altas. Então, são conceitos importantes para que eu não venha a plantar, né, uma cultura que não vai produzir no local que eu quero. Tá? Quanto à umidade, bom, nós temos plantas aquáticas ou hidrófilas, que são plantas que conseguem fechar o seu ciclo embaixo d'água. Plantas higrófilas, estão vendo um pouquinho diferente, né? Aqui é um D, aqui é um G, que são plantas que necessitam de muita umidade, mas não fecham o seu ciclo embaixo da água. Estão entendendo? Está em cima da água aqui, estão vendo? Aqui eu tenho a planta dentro da água, o que é diferente. Tá? Plantas mesófilas, que são as mais comuns, né? Que precisam de umidade média, e as xerófilas, que precisam de baixa umidade para desenvolver e fechar seu ciclo. Tá? E a gente também tem uma variação com a umidade, uma tolerância à variação, que a gente chama de eurígricas, quando eu tenho tolerância grande, e estenógricas, quando eu tenho tolerância baixa à variação de umidade. Tá?
E quanto à acidez do solo? Bom, a gente falou que a gente tem basicamente três tipos, né? Os acidófilos, basófilos e os neutrófilos, que são plantas que precisam de meios ácidos, ou seja, pH menor do que 7, né? Os basófilos, que precisam de meios básicos, pH maior que 7, e os neutrófilos, que precisam de meios neutros, pH igual a 7. Por que meios? Por que não solos, professor? Porque eu posso colocar um substrato, por exemplo, eu posso modificar esse solo, né? Eu posso pegar esterco, eu posso pegar adubo, eu posso mudar isso daí. Então a gente chama de meio por conta disso, né? Eu vou fazer uma muda numa bandeja e tal, certo? E aí a gente tem a grande maioria das nossas plantas sendo acidófilas, né? pH menor que 7, pHs ácidos, tá? Mas também temos algumas outras plantas que podem crescer em meios básicos, né? Por exemplo, a mina de calcário, alguma coisa assim. E a gente pode chamar essas plantas de plantas indicadoras, porque elas vão me indicar que aqui eu tenho um solo mais básico, né? Uma mina de calcário, talvez alguma coisa assim. E esse é o que a gente vai falar agora, sobre plantas indicadoras. O que são essas plantas indicadoras? São plantas encontradas apenas sob determinadas condições, né, físicas ou químicas, aí, de solo ou de clima. Ou seja, são plantas que vão nativamente, claro, se eu introduzir elas é diferente, vão me mostrar alguma coisa, estão me indicando. Por exemplo, a hortênsia, né? A hortênsia é uma flor bem conhecida, tá? Hydrangea macrophylla, e ela tem uma característica bem legal, que é, em solos ácidos ela produz flores azuis, e em solos básicos ela produz flores rosas. Então, é uma planta indicadora, né? Ela está me indicando o pH do solo. Tá? A gente também tem outras plantas que servem para monitorar a saúde do meio ambiente ou do solo, né? Como assim? Bom, por exemplo, eu tenho aqui a caraguatá, que é a Erigium sp. Quando tem sp assim, gente, é mais de uma espécie, tá? Então tem várias Erigium aí, né? E elas crescem onde eu tenho queimadas frequentes. Então eu vou passar ali no local e vejo esse tipo de planta que eu sei que naquele local eu tenho queimadas frequentes aí, a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mais ou menos, certo? Também posso identificar áreas com alta ou baixa disponibilidade de nutrientes no solo. Por exemplo, a tiririca, Ciperus rotundus, ela vai me dizer que eu tenho uma área com deficiência de magnésio. Então, eu não preciso, às vezes, mandar analisar esse solo para entender como é que ele está. As plantas me mostram. É isso que a gente tem plantas indicadoras. Vamos dar mais alguns exemplos para vocês aí de plantas indicadoras, né? Deficiência de fósforo, capim amargoso, Digitaria insulares, né? Solo fértil, Eudroega, Portulaca oleracea e o dente de leão, Taraxacum officinale. Tá? Também temos plantas que me dizem que o solo está compactado, capim carrapicho, os Cenchrus equinatus, né? Ou a grama seda, que é o Quinodon dactylon, certo? São plantas comuns aí que a gente vê direto. Solos ácidos, capim rabo de burro, né? Que é um tipo de andropogon, tá? Lembrando que é SP aqui, porque tem várias espécies. Sim, esse andropogon aqui, gente, é o mesmo que a gente usa para alimentar os animais, né? Vocês já devem ter visto aí solos mais pobres, normalmente quando a gente vai abrir área para criar gado, a gente utiliza o andropogon, né? Que o pessoal chama de andropólogo, tá? Que é um parente desse rabo de burro aqui sim. E ele também me indica que o solo é ácido, tanto que ele sobrevive muito bem em áreas de cerrado que não foi feito calagem, né? Quer dizer o quê? Não foi feito calagem, não foi melhorado o solo, não foi colocado cálcio nem nada. Então ele é um indicador de solo ácido. Também temos o capim carrapicho aqui, o carrapicho carneiro, perdão, o Acanthospermum ispidum, perdão, tá? Que me indica deficiência de cálcio, que é bem próximo do solo ácido aqui, mas ele tem uma pequena diferença aqui, né? Eu posso ter um solo um pouco mais básico, mas tendo cálcio ou não, né? Enfim, a deficiência de cálcio está relacionada, mas não é verdadeiramente igual. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma planta que me indica deficiência de cálcio. E é por isso que a gente usa essas plantas indicadoras. E eu falei para vocês que é importante entender como é que se forma o bioma, como é que eu consigo entender essas plantas, né? Ver o que elas estão me mostrando, para que dentro da disciplina de convivência com o bioma a gente consiga interpretar, ler, ver essas plantas e melhorar essa minha convivência aí sem tentar inserir espécies que não vão me dar nenhum benefício.